Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, antes de mais nada, quero pedir mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente o vídeo, dê o seu gostei. Deixa eu te dar uma informação. Quando você dá um gostei, um like, a plataforma ela indica esse vídeo para mais 5 pessoas. Se você comenta, nem que seja com olá, ela indica para um número maior ainda. Quando você se inscreve, compartilha, o alcance é ainda maior. Então, nos ajude nesse sentido, ok? Vamos tornar esse vídeo acessível a muito mais pessoas. Bem, pessoal, diante dos últimos fatos que tomaram conta do noticiário nacional e internacional, né? Aquela fala desastrosa, aliás, eu diria criminosa, né? Do presidente Lula, em que ele compara o contra-ataque de Israel aos ataques terroristas do Hamas ao Holocausto praticado por Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Inclusive, essas narrativas são construídas e endossadas e propagadas pela grande mídia, sobretudo pela rede aberta de televisão, a Globo Lixo, né, que capitaneia todas essas mentiras. E aí Lula se tornou persona non grata no Estado de Israel. Você sabe o que quer dizer isso? Israel está dizendo, ó, você não é bem-vindo em nosso país, então ele não pode nem entrar no país Israel. Conversando aqui com um colega aqui, um amigo, né, um conhecido, um imbecil, ele falou, mas Jesus Cristo também é persona não grata em Israel. Olha que imbecilidade. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem acredita na Bíblia, o texto está dizendo o seguinte, que Jesus veio para que era seu, ou seja, Jesus é judeu, Jesus nasceu em Belém de Judá. Então, o povo judeu é o povo de Jesus. Se eles não aceitaram Jesus como aquele Messias prometido no Velho Testamento, isso é uma outra história. Mas tanto o cristão, Jesus não é persona non grata em Israel, que muitos cristãos vivem, moram, né, residem e podem visitar livremente o Estado de Israel. Agora, antes de falar sobre o tema central do vídeo, eu queria mostrar para você esse livro aqui. Ganhei da minha querida amiga Júlia Lícia Soares Matos, né? Filho do Hamas. Isso aqui é uma autobiografia, né? É contada a história de Mossab Hassan Youssef. Ele é filho de um dos criadores, de um dos fundadores do grupo terrorista Hamas. E ele narra tudo aqui, né? Se converteu ao cristianismo, né? Foi viver em Israel e traz aqui a essência do que é de fato esse grupo terrorista. Porque o objetivo do Hamas não é nem político, primeiramente, ele é religioso. Eles não estão nem um pouco preocupados com os palestinos, não estão preocupados com o povo que vive na faixa de Gaza, e que, aliás, convive muito bem com Israel, tendo acesso ao Estado de Israel. Eles querem exterminar o povo judeu. E se eles querem, a exemplo de Hitler, exterminar o povo judeu, ele quer exterminar os seus irmãos judeus. Você que é cristão, bota isso na sua cabeça. O Hamas quer destruir aquele povo lá da Bíblia que Deus prometeu à terra desde Abraão, né? Saia da tua parentela e vá por uma terra que eu te indicarei e de você sairá uma grande nação. Essa grande nação é Israel. Todo o contexto bíblico do Velho Testamento, chegando a Jesus e fechando esse contexto, passa pelo povo de Israel. E você é cristão e fica aí corroborando com essas narrativas mentirosas de um presidente antissemita, ou seja, anti-Israel, lógico, se é anti-Israel, é anti também a Bíblia, né? E aí você se diz cristão e defende isso, então você tem a obrigação de assistir esse vídeo, assista até o final, porque eu preferi não colocar o link aqui, olha, assista aí o vídeo do pastor Wesley Ross, não, eu preferi colocar aqui e a gente vai comentando para você ver na cronologia de quem estuda, de quem pesquisa, de quem visita com frequência Israel, para ver se você abre sua cabeça e entenda de uma vez por todas quem defende a esquerda no Brasil, no mundo, defende o antissemitismo, defende... um exemplo aqui, gente, existe cristianismo na Nicarágua, regime ditatorial esquerdista, existe cristianismo em Cuba, existe na Venezuela, pelo amor de Deus, será que é tão difícil assim de entender? Mas
Por isso que eu falo que você tem a obrigação de assistir esse vídeo, que é curto, mas é muito elucidativo. Elucidativo. Vamos lá? Olá, eu sou Wesley Ross, produtor musical e CEO da Jack Travel, com especialização em viagens de peregrinação cristã para Israel. Embora eu seja formado e apaixonado por teologia, eu tive que estudar a história patriarcal, a história medieval, a história contemporânea e a história atual sobre Israel devido às minhas viagens. Tem ano que eu vou 4 vezes a Israel levando nossos grupos. E diante de um cenário de guerra, sem as pessoas entenderem muito sobre os confrontos e os conflitos, eu vou te dar agora um histórico cronológico, bíblico, teológico, sobre tudo que está acontecendo entre Israel e o pedacinho que é a faixa de... Então, pessoal, aqui na introdução, o pastor Wesley Ross diz, né, ele dá para você aí qual é a formação dele. Quem praticou um ato antissemita, o presidente da República, a gente já sabe qual é a formação dele, né? Semi-analfabeto ou analfabeto funcional, né? Nunca estudou, já disse que tem preguiça de ler e nem trabalhou, né? Foi metalúrgico, quebrou o seu dedo, cortou o seu dedo lá para poder não trabalhar mais, se aposentar, e aí vive da política e às custas do dinheiro do povo brasileiro. Mas o pastor aqui tem formação e ele está te mostrando isso. Tá, mas quem são os donos daquele território palestino, o povo judeu? Para isso, vamos lá para o Egito. No Egito você vai encontrar um povo hebreu sendo escravizado 430 anos e agora vem o libertador Moisés. Lembra disso? O povo sai para 40 anos peregrinando no deserto até ir para um lugar. Muito bem, terra prometida. Qual o nome? Canaã. Gaza é a antiga Canaã. Uau! E lá tem um povo morando, esse povo se chama cananeus por causa do nome Canaã. Só que na distribuição dos territórios, na época das tribos, distribuindo para as tribos, a tribo que foi para aquele território de Canaã é a tribo de Judá. O território passa a se chamar Judeia e o povo da Judeia é judeu, mas calma lá. Tribo de Judá é a tribo que lá na frente nasce Yeshua de Judá, leão da tribo de Judá. Uau! Agora lembre-se, Deus deu ao povo judeu, o povo hebreu, que naquele território se chama judeu. Aquele território originalmente é do povo judeu. Mas Deus já tinha marcado aquele território, colocou no coração do homem assim, eu vou sair daqui com a minha família, eu vou lá para Gaza, vou lá para Canaã, uma costa do mar, uma praia bacana, tô indo para lá. E aí ele para no meio do caminho, isso é Gênesis 11, lá no último versículo, o nome desse cara era Terã. Terã pega a família, inclusive o filho, nada mais, nada menos do que Abraão. E tá indo para lá, só que não completa, ele não chega lá em Gaza, não chega. Ele para na metade do caminho, mora ali e ali ele morre. Ele completou? Não, você para o projeto, mas Deus não para o propósito. Se você não completar, Deus coloca outro no lugar. Foi assim. Ele foi lá e, filho de Terã, Abraão, você sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, Gênesis 12, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação. Ele estava falando da ampliação do território, que até então era só ali, em Canaã. E os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Olha Deus carimbando como local de bênção, o local escolhido por ele e dando ao povo judeu e agora a responsabilidade sobre Abraão. Tá, mas ali é Gaza, tem nada a ver com todo Israel, que ainda não existia como território realmente marcado. Calma. De Abraão vem Isaac, filho. De Isaac vem Jacó, o neto. Jacó tem o nome mudado para Israel. Do neto de Abraão nasce uma grande nação. E aí começa toda a história e agora você vai entender a jornada pelo território e os derramamentos de sangue no território de Gaza. Veja que ele traz uma cronologia dos fatos. Cronologia histórica, né? E bíblica também. Escavações arqueológicas dentro de Gaza comprovam construções egípcias 4.000 anos antes de Cristo. Só que somente 2.100 anos antes de Cristo que começam a aparecer nomes de tribos. A primeira, os cananeus, que deu origem ao nome Canaã. Em 1650 a.C., os cananeus estavam tão fortes, chamados os Ixos, que eles dominaram o Egito. Mas em 1450 a.C., os egípcios tomam o poder novamente. Aí vem a tropa do mar. Tempos depois, a tropa do mar quem eram? Eram gigantes, eram fortes, filisteus. Aí quando eles chegam por água, combatem com os egípcios e matam. Olha quanto sangue derramado em Gaza. Golias, lembrou Davi, Golias? Ok, a terra de Deus agora são de inimigos de Deus. Olha que coisa. Então pertence aos filisteus. Mas o povo de Israel cresceu muito. Foi a primeira vez que tomou todo aquele território com o reino de Jerusalém e o reino de Judá.
lá. Mas lá a faixa de Gaza ficou lá, a Filisteia, ninguém mexeu. Criaram suas independências, isso era 930 a.C. Mas foi um lugar disputado, 200 anos depois, 730 anos antes de Cristo, lá vai os assírios, matam os filisteus e agora domina a faixa de Gaza. Mas em 601 a.C. voltam os egípcios, matam os assírios e tomam Gaza novamente. Já 568 a.C., quem é que entra na briga? Não pare para pegar Gaza, aquele pedacinho de Canaã, o rei Nabucodonosor II agora pertence à Babilônia. Aí vem os gregos do Império Macedônico de Alexandre o Grande e matam os assírios. O Império Romano e mata os gregos. Você se lembra que o Império Romano envolveu a época de Cristo. Então, na época do Império Romano, entra o cristianismo em 395 depois de Cristo, através do Império Bizantino. Aí chegou o cristianismo em Gaza. Nessa era, Porfírio evangelizou toda a Gaza, considerado o Santo Porfírio. Nesse tempo, Teostósio II destruiu todos os templos pagãos dentro de Gaza e levantou igrejas bizantinas. Atenção, defensores da Palestina, só em 637 começa a cultura árabe, porque o exército árabe vai, mata os bizantinos e toma conta de Gaza. Pela primeira vez, vira um universo árabe. Foi nesse tempo que começou a rincha, porque aí todos os templos foram destruídos e viraram mesquitas. Em 1100, Gaza vira território judeu, porque na guerra com os cruzados derramam mais sangue, tomam toda a Gaza e devolvem para o reino de Jerusalém. Tudo fluía bem aí, 87 anos depois, chega Saladino com sua tropa e derrama mais sangue, mais guerra. Olha quanto sangue em Gaza, agora pertence à tropa de Saladino. Anos depois, vem os mamelucos e destrói as tropas que lá estavam, mas aí trouxeram o Islã, oficialmente agora, e a língua árabe. Então agora sim, tem Islã como religião original dentro de Gaza, e a língua é o árabe, mas deixaram que os judeus ficassem, fizeram bonzinhos. Não, os judeus podem ficar, não eram radicais. Em 1832, o Egito de novo destrói os mamelucos e toma Gaza novamente. Em 1838, os otomanos vão lá e destroem os egípcios, mais sangue derramado, e tomam agora tudo dos otomanos. Já em 1917, a Primeira Guerra Mundial, quem destrói os otomanos e toma conta de Gaza? Espante-se, a Inglaterra. Aí chegou aparentemente a paz em Gaza, porque a Inglaterra permitiu que os judeus ficassem, governou durante 30 anos, até 1947, e criou o mandato da partição de território. Aí começou a confusão de novo. Porque a Inglaterra conseguiu fazer com que a Organização das Nações Unidas entendesse a missão de fazer a partilha de território palestino e criar o Estado de Israel. Essa organização tinha um presidente, um brasileiro, Oswaldo Aranha. O ano era 1948. E Aranha teve um papel crucial de bastidores, de fazer com que assinasse, de fazer com que mudasse de opinião, tudo conspirando para abençoar Israel. Então até que fim conseguiu. Não tem acordo de paz, mas tem acordo para não ter guerra. Porque convive agora judeus no mesmo território com palestinos. Então a Cisjordânia, hoje onde é a Cisjordânia, a importância palestina, algumas cidades como Jericó é palestino, como Belém é palestino. Para você que entendeu até aqui, veja só. Um grupo palestino está aqui, essa é a Cisjordânia, tá vendo? Laranja, no meio está Israel, parece ser um território só, mas foi dividido, ok? O que é do palestino, o que é o Estado de Israel. E embaixo também palestinos, faixa de Gaza. Bom, não se juntam porque o território está separado, mas não se juntam também na ideologia e na política. Porque eles disseram, vocês da Cisjordânia podem aceitar Israel, a gente não aceita, somos a resistência. Ok, mas que grupo é esse? É a faixa de Gaza? Não. A faixa de Gaza tem palestinos civis. É o grupo terrorista Hamas, que usa os civis, inclusive, para não receber. Chegou assistência lá, comida. Não vai dar comida. Por quê? Porque a fome vai causar indignação. Outros países podem, então, atacar a Israel. Então, eles... Poxa, mas tira os civis então que nós vamos atacar, porque tem que eliminar os terroristas. Não. Usa eles na frente como escudo humano. Entra nos túneis com escudo humano. São covardes com o seu próprio povo. Enquanto lá em cima, tá vendo ali na Cisjordânia, paz total com Israel. E são palestinos. Ou seja, 4 milhões de palestinos saem daquele lugar, da Cisjordânia, atravessam a fronteira e vão se beneficiar do governo de Israel. Universidade de Israel, escola em Israel, hospitais em Israel. São palestinos que não querem conflito com Israel e não querem o domínio do Hamas. E o Hamas não está nem aí para território. O objetivo é eliminar o povo judeu. Israel é um país que não tem lugar em nossa terra. Devemos remover este país. Não faz o menor sentido. Eu te dei na história a ordem cronológica de quem atacou o território de Gaza. Os assírios, os egípcios, os gregos, os romanos, os bizantinos, os otomanos. Nunca o povo judeu. Mas Deus deu essa terra ao povo hebreu, que é o povo judeu, como terra prometida. São originais. Então eles têm que atacar, mas não atacam. Eles têm que ir lá tomar a terra, mas não tomam a terra. E os árabes que estão reivindicando a terra não são donos da terra, porque antes deles os romanos foram donos, os assírios foram donos, os gregos foram donos, até os ingleses foram donos. E como é que volta para a mão do dono? Já que Israel nunca atacou, como explicar essa profecia? Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod será destruída ao meio-dia e Ecrón será desraigada.
Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos destruirei até que não haja um só morador. Ah, mas a profecia não é para os tempos de hoje, para essa guerra, porque fala de Asdod, Ascalon, Ecrom, sim, eram cidades dentro de Gaza no tempo dos filisteus. Mas quem destruiu os filisteus foram os assírios, depois foram os egípcios, depois foram os persas. Podemos estar diante do cumprimento de uma profecia. Israel não ataca, e um belo dia a seca é rompida, eles entram numa rave, matam os jovens, degolam cabeças, vai numa creche, corta a cabeça de criança, rasgam as grávidas, pega a criança, coloca numa churrasqueira, coloca crianças em gaiola, crueldade. Mas as autoridades políticas da esquerda, estranho, começam a chamar Israel de genocida, porque Israel faz um contra-ataque. No contra-ataque, olha a estratégia. Mandam panfletos dizendo aos civis, olha, se recolham porque nós vamos atacar, ou seja, um aviso. O que os protetores dos civis fazem? Não, ninguém vai sair, e deixa eles ali para fazerem um escudo humano, temendo que Israel não vai atacar, porque já que tem inocentes, mas toda guerra tem um efeito colateral. Você manda uma bomba, você pode atingir o alvo, quem está perto do alvo? É uma guerra. Mas com toda essa crueldade, o terrorista é quem foi atacado, é Israel. Dentro de Gaza, Hamas se torna um partido político. E por que a esquerda apoia Hamas? Você entendeu que é uma linguagem só? Quando você vê Fidel Castro, você vê Nicolás Maduro, tendo o apoio do Lula, você acha que é o quê? Isso é o mínimo, porque a escola deles vem lá de cima, é globalizado. Então eles têm que fazer e têm que seguir a cartilha, não pode furar. Então Lula, ainda que não queira, ele tem que dar voz pro Hamas, porque faz parte do colegiado da esquerda progressista. Você está entendendo isso? Com isso, quem é o pai de todos esses? Vamos falar de Lenin. Lenin executou 200 mil pessoas e 2 milhões morreram de fome. De Lenin vem Stalin. No governo soviético, em 30 anos, matou 20 milhões de pessoas. E Mao Tse Tung, na China, 70 milhões foram mortos. Sabe o que é isso? É a ação comunista da dominação. A gente fatia tudo. Os negros vamos dar um projeto assistencialista, porque o negro não é, não pode, não tem. O índio a mesma coisa, não é, não pode. Coitado do índio. Vamos ajudar os índios, vamos ajudar os negros. Aí as prostitutas, aí as feministas, aí o grupo LGBTQIA, ele vai fatiando. Nessas fatiações, o que acontece? Vai bilhões para um projeto assistencialista, bilhões para outro, bilhões para outro, bilhões para outro, e assim dividindo fica mais fácil governar, e com essa ida de bilhões, e para outros países, manda para Cuba, manda para Argentina, manda esses bilhões que vai indo, é onde acontece a lambança, e você não vê. O índio não viu esse dinheiro, o negro não viu esse dinheiro. Aí está instaurado o progressismo, e um lindo país próspero como a Venezuela vira a desgraça que está. Com isso, a política atual de Israel é de esquerda. Conseguiram, mas tem um domínio do povo judeu, das origens, do conservadorismo. Aí fica mais difícil mexer, tanto o cristianismo quanto o judaísmo dentro de Israel. Mas tem o Hamas dizendo, não, a gente não aceita. Esse negócio de viver junto, de conviver junto, a gente não aceita. E você viu no vídeo, não é por território, é para eliminação do povo judeu e do povo cristão. E sabe o que é pior nisso? É que você não conhece quem é palestino radical e quem é o palestino que não tem nada a ver com terrorismo. E vai todo mundo no pacote. E numa guerra existe o efeito colateral. Você me aponta, por gentileza, um soldado israelense estuprando uma mulher palestina? Me aponta arrancando a cabeça de uma criança, exibindo em uma gaiola, abrindo a barriga de uma grávida para arrancar o feto e colocar numa grelha e filmar e fazer um terror e estupro de mim? Me aponta um israelense fazendo. Ah, não tem? Aí tem contra-ataque. Mas o que a esquerda diz? Vamos chamar de genocídio, vamos chamar de terroristas. E aí tem esse povo todo na rua, porque são os mamadores de papinha do assistencialismo. Infelizmente existe, se existe esse governo, porque existe babacas para acreditar. E tá todos esses debaixo de uma maldição. Porque a palavra original, amaldiçoarei os que amaldiçoarem e abençoarei os que abençoarem. Como um brasileiro abençoou, Oswaldo Aranha. No governo anterior, Jair Messias Bolsonaro foi lá e mostrou a benção da união com a direita, com o cristianismo, com o judaísmo e com o Estado de Israel. Lá vem o filho do demônio, do inferno, e rompe com tudo isso, debaixo de fraude, debaixo de mentira, debaixo de roubo. É só você analisar. A cadeia festeja e solta fogos, gritam. É só você analisar. Você já viu o presidiário votar em Bolsonaro? Você já viu a cadeia gritar o nome de Bolsonaro? Mas do Lula você viu. Você está entendendo o que acontece? Se depois disso você não entender que você tem que abençoar Israel, repudiar o terrorismo e odiar as ações de Lula, você não terá sido um desinformado. Não é falta de informação, é falta de caráter.
meu irmão? E aí, você que se diz cristão, faz parte do povo de Deus, o que você tem a dizer? Vai defender a narrativa da imprensa comprada por esse governo? Vai defender que Lula está certo? A palavra é sua.